Galera, vamos dar continuidade ao capítulo 1 com o tópico unidades de medida. Por exemplo, quando você pega uma régua como essa daqui, você tem uma graduação. Assim temos também para massa, para volume, para densidade e assim sucessivamente. Vou falar uma coisa, é um dos tópicos que o pessoal tem mais dificuldade, as transformações de unidade de medida. Bom, primeiro que eu selecionei aqui foi massa. Por exemplo, 1 tonelada equivale a quantos quilos? Equivale a quantos gramas? Bom, 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Então, por exemplo, se algo tem 10 toneladas, algo tem 10.000 quilogramas. Outra unidade importante na área da química é justamente quilograma. E eu consigo transformar quilograma para grama. 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 grama, agora a gente vai usar uma outra unidade também importante na química, que é miligrama. 1 grama tem 1000 miligramas. Então vamos recapitular. Ô Augusto, então eu consigo transformar de toneladas para gramas, por exemplo, que é uma transformação muito recorrente na química? Claro que consegue. Ou seja, se 1 tonelada tem 1000 quilos e cada quilo tem 1000 gramas, consequentemente basta somar, ó, 3 zerinhos com mais 3 zerinhos dá o quê? 6 zeros. 6 zeros quer dizer 1 milhão de gramas é o equivalente a 1 tonelada. Agora, outra coisa importante, na química é bom começarmos a aprender a utilizarmos a notação científica, ou seja, 1 milhão de gramas é a mesma coisa que 10 a sexta grama. Então, quais são as unidades mais importantes na química envolvendo massa, tonelada, quilograma, grama e miligrama? Isso foi massa. Volume. Bom, eu tenho que tomar por dia 4 litros de água. Beleza, você tem a noção do que é. E se eu falo para você, aquele reservatório tem 10 metros cúbicos de água? Você tem a noção do que significa os 10 metros cúbicos? Bom, vamos ver então para a química quais são as unidades envolvendo volume que são mais relevantes. Metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se aquele reservatório tinha 10 metros cúbicos, aquele reservatório tem 10.000 litros de capacidade. Decímetro cúbico. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litros. Se você, por exemplo, toma 4 litros de água por dia, você toma 4 decímetros cúbicos de água por dia. Centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, por exemplo, se 1 litro tem 1000 ml, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Recapitulando, quais são as unidades de volume mais relevantes? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e ml. Essas transformações vocês precisam aprender. Outro tópico, densidade. Bom, o que significa densidade? Por exemplo, se eu te perguntar, quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Daí você fala o que para mim? É o mesmo peso. Realmente, você não está errado não. Agora, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é mais denso, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Você vai falar a mesma coisa? E a resposta é não. Por quê? Porque a densidade envolve duas grandezas. Envolve massa e envolve o quê? Volume. Então, densidade é a relação da massa com o volume. Esse triângulozinho aqui, ele é fantástico. Para você, por exemplo, vamos supor que você tenha dois dados, massa e volume, e você quer calcular a densidade. Ah, é isso que você quer? Então, coloque o dedinho na densidade, ó. Qual é a fórmula da densidade? Massa sobre volume.
Agora vamos supor que você tem um dado de densidade e tem um dado de volume. E você quer achar a massa. Coloque o dedinho na massa e a fórmula é o quê? Densidade vezes volume. Ah, eu quero achar o volume, Augusto. Eu tenho massa e tenho densidade. Coloque o dedinho no volume e você vai achar pela fórmula massa sobre densidade. Então, densidade é a relação entre massa e volume. Uma densidade importante para você gravar é a densidade da água. A densidade da água líquida nas condições normais é de 1 grama por centímetro cúbico. Atenção agora. Eu tenho 3 esferas aqui e eu queria saber qual é cada uma delas. Eu sei que cada esfera tem as respectivas densidades. A primeira, 1, a segunda, 1,4 e a terceira, 0,6. Tudo em grama por centímetro cúbico. Bom, só que elas estão embaralhadas e eu não lembro as cores de cada uma. Tem como descobrir qual é cada uma delas? E a resposta é sim. Basta você encher um recipiente com água, porque a densidade da água você sabe qual é 1 grama por centímetro cúbico. E agora você vai colocar as 3 esferas. Observe o que aconteceu. Uma esfera afundou, uma esfera flutuou e a outra esfera ficou no meio termo. Então você consegue agora me falar. Aquela que afundou é a mais densa, ou seja, você precisa pintar ela aqui com o quê? De azul, ó. Caneta azul, caneta. Bom, aquela que flutuou é a menos densa. Então você precisa pintar de quê? De laranja. E aquela que ficou no intermediário, quer dizer que tinha densidade igual à densidade do líquido. Consequentemente, você vai pintar de que cor? Vermelho. Olha. Automaticamente, o vermelho tem densidade 1, o azul tem densidade 1,4, que é maior do que a do líquido, que você usou como referência, e o laranjinha é o que tem a densidade menor. Flutuou, densidade menor. Afundou, densidade maior. Ficou no intermediário, densidade igual ou muito semelhante. Bom, temperatura. Bom, temperatura na química, eu preciso de 2 unidades específicas para representar, que é graus Celsius e Kelvin. Aí você, estudante da física, fala, ô Augusto, e Fahrenheit? Você quer a notícia boa? Para a química, você não precisa utilizar a unidade Fahrenheit, porque as questões ela vêm ou em graus Celsius ou em Kelvin. Aí você fala, ufa, vamos lá? Como é que eu faço para transformar de graus Celsius para Kelvin, por exemplo? Vamos supor, você vai aferir sua temperatura e agora vai medir sua temperatura, deu lá 38 graus Celsius. Se lascou, tá com febre. Bom, 38 graus Celsius, tá. E se eu quisesse transformar para Kelvin, o que eu teria que fazer? Você teria que pegar o 38 e somar com 273. Você passaria a achar a sua temperatura em Kelvin. Ou seja, basta pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273, que você transforma para Kelvin. Olha só agora. Qual é a temperatura de fusão da água nas condições normais? Quando eu falo condições normais, eu estou falando a nível do mar. Por exemplo, 0 graus Celsius é a temperatura de fusão. 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição. E se eu quisesse transformar para Kelvin? 0 mais 273 Kelvin. 100 mais 273, 373 Kelvin. Então ficou fácil. Como é que eu transformo de graus Celsius para Kelvin? Basta pegar a temperatura que você tem em graus Celsius e somar com 273. Bom, mas tem um termo em temperatura que a gente precisa falar, que é o chamado zero absoluto. O zero absoluto é uma temperatura que espera-se que
todas as moléculas gasosas parem o seu movimento. Ou seja, é uma temperatura extremamente baixa. Só que o 0 graus Celsius, ou o zero absoluto, é o 0 Kelvin. É o 0 Kelvin. Ô Augusto, e isso em graus Celsius seria quanto? 273 graus Celsius negativo, parceiro. Então imagine aí, 273 graus Celsius negativo. Esse é o zero absoluto. Isso foi temperatura. Bom, pressão, vou botar pressão, mamãe. Essa música ela foi criada por um parceiro na época que estava estudando com a gente aqui do Química 360, a unidade o quê? Pressão, botar pressão, mamãe. Ó, pressão, representado pela letra P, tem algumas unidades que são relevantes. A principal delas é ATM. Um ATM, para você se localizar, é a nível do mar. Então, toda vez que está a nível do mar, considera-se uma altitude 0 metros, automaticamente uma pressão de 1 ATM. Se você, por exemplo, já andou de avião, parceiro, já usou o avião, ó, a subida ou a descida, desconforto no ouvido. Por que desconforto no ouvido? Porque você está alterando a pressão. Nível do mar, por exemplo, 1 ATM. Subiu, menos do que 1. Desceu, mais do que 1. Só que eu te falei só em ATM. Outras unidades importantes, que é o foco da aula de hoje, milímetros de mercúrio, quilopascal e Tó. Como é que eu faço as respectivas transformações? Um ATM tem 760 milímetros de mercúrio, um ATM tem 101,3 quilopascal e um ATM tem 760 Tó. É assim que você consegue fazer as transformações envolvendo as unidades de medida relevantes para suas questões de química. Bom, chegamos no ponto agora muito importante, que o professor de vocês, o Elan, que gosta muito de tomar o Nesquik. Você já tomou o Nesquik? Não sabe o que é não? Pesquisa no Google aí. Nesquik, não é só qualquer Nesquik. É o Nesquik de moranguinho. E também não é só um Nesquik de moranguinho. É o Nesquik de moranguinho. Ah, meu irmão, quentinho. Ele só toma se o leitinho tiver quentinho. Toda noite para dormir é um Nesquikzinho. Bom, onde eu quero chegar? Imagine um achocolatado, porque eu acho que você nunca tomou Nesquik. Um achocolatado, um Nescau, um Toddy. Bom, quando você pega o Nescau lá, o Toddy, o achocolatado, e coloca no leite gelado, ele vai ter uma dissolução. Se você pegar ele e colocar num leite quente, a dissolução vai ser outra. E aí eu lhe pergunto, ele dissolve melhor no leite gelado ou no leite quente? A temperatura interfere? Boa! É isso que esse tópico vai mexer. Solubilidade. É o poder que a substância tem de se dissolver em outra. Bom, vamos considerar o leite e o achocolatado. O leite, ele vai ser chamado de solvente, porque a substância que está promovendo a dissolução é chamada de solvente. E o seu achocolatado, no caso do tio Elan, no caso dele o Nesquik de moranguinho, seria o meu o quê? O meu soluto. Então, eu quero colocar o sal na água. O sal é o soluto e a água é o solvente. Então, o que vai se dissolver? Soluto. O que vai promover a dissolução? Solvente. Bom, eu falei para vocês que a temperatura é um fator que influencia na solubilidade. O leite gelado, o leite quente. O leite quente dissolve melhor. Quer dizer, então, que ao mudar a temperatura, eu mudo a solubilidade do material. Bom, eu travei uma temperatura aqui, coloquei 20 graus Celsius, e estou te falando que o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha
nessa temperatura é 36 gramas em cada 100 gramas de água. Bom, se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e você aprendeu que centímetro cúbico é a mesma coisa de ml, então é a mesma coisa de falar para você aqui que eu tenho 100 ml de água nesse recipiente. Augusto, o que é coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é o seguinte, é a quantidade máxima de soluto que poderá ser colocada numa quantidade de solvente. O que acontece se eu colocar 30 gramas na 100 ml de água aqui, nesse caso? Qual foi o coeficiente a 20 graus Celsius do NaCl? 36. O que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima. Então quer dizer o quê? Que eu posso colocar até 36 gramas que ele vai dissolver. Se eu colocar 36, dissolve tudo? Dissolve. Poderia colocar mais? Em condições normais? Não. Espera aí agora. E se eu coloco 30 gramas aqui? Dissolve tudo? Dissolve. Poderia colocar mais? Poderia. Mais quanto? Mais 6 gramas. E se eu colocar 50 gramas? Dissolve tudo? Não. Quanto é que não vai se dissolver? Basta pegar 50 e diminuir de 36, porque 36 era o máximo. E vai ficar quanto no fundo aqui, sem dissolver? 14 gramas. E isso acontece muito quando você toma um café e gosta de café muito doce. Você coloca uma quantidade de açúcar muito grande e sobra no fundo lá, sem se dissolver aquela quantidade de açúcar. Ou o próprio achocolatado. Quando você coloca muito, toma o achocolatado e depois sobra no copo uma quantidade grande de achocolatado. Você errou aonde? No coeficiente de solubilidade. Ou seja, essas são as unidades de medidas mais relevantes para a química. Valeu! Cheguei, velho. Tomara que não tenha dado nada aqui. Eu chamando você para olhar, porra. Hã? Olha isso aqui. Porra, é essa aí? Não dei nada. Ah, beleza. Tu não chamou não. Chamei, porra. Tu que não tava prestando atenção, porra. Toda vez que eu olhei pra tu... Eu tava, ó... E eu sem me enxergar ali,